Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao novo episódio do podcast da Querida Ansiedade. Hoje a gente está aqui. Começou agora. Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao novo episódio do podcast da Querida Ansiedade. Hoje a gente está com uma convidada mais que especial. Hoje a gente traz a médica otorrinolaringologista Carla Falsetti Risola, que atende pessoas normais, crianças também, né? É pós-graduada em medicina esportiva e medicina do estilo de vida. E eu quero te agradecer a sua presença, Carla. Você estava na lista das pessoas que eu iria convidar para entrevistar. E quando você me mandou, falou, Camila, vamos marcar uma entrevista junto, eu fiquei muito feliz. Falei, pronto, né? Porque você já achou o tema que eu estava procurando para te convidar. Então, seja muito bem-vinda. Você quer se apresentar para as pessoas? Olá, Camila, muito obrigada, né, por me aceitar o meu convite para me convidar para o seu podcast, para o Querida Ansiedade. Eu tenho trabalhado muito, né? Eu sou a Carla, pessoal, muito bom estar aqui com a Camila, conversando com vocês. E eu sou otorrino e eu tenho falado muito sobre a questão da importância do sono, né? Porque uma das principais queixas que a gente ouve no consultório, acho que tanto eu quanto você, o que é? Eu não consigo dormir direito, né? Então, me procuram por uma questão, pensando que possa ser por uma questão nasal, né, de obstrução nasal e tudo mais. E a você, eu acho que por uma questão desse estado de alerta, de ansiedade, né? E aí, quando Sim. a gente se encontrou nesse mundão, e você falando, né, com o seu podcast do Querida Ansiedade, e eu sempre trazendo essa questão da importância da gente dormir bem, Uhum. até para ajudar na ansiedade, eu falei, preciso falar com a Camila. Então Sim, é não, isso. as alterações no sono, né? Não dormir direito ou dormir pouco, é algo que traz muito sofrimento para a gente no dia a dia, né? Eu vejo, por exemplo, quando a gente está doente, está gripada e aquele fica entupido, aquilo causa todo um desconforto além da gripe, né? Ou quando criança tem filho pequeno, o filho também não consegue dormir direito. E a ansiedade, ela provoca isso também na pessoa, né? Assim, às vezes ela não consegue dormir porque pensa demais, né? Ou então tá muito agitada no dia a dia. Então, achei ótima a sua sugestão, assim, acho que super casa. E, assim, esse estado de ansiedade, ele coloca a gente naquela luta, naquele estado de vigília, né? É um estado de alerta, de vigília. É aquela coisa assim que a respiração fica aqui em cima, né? Superficial, só na parte Uhum. torácica a gente respira aqui em cima, pouco com a parte diafragmática, abdominal. E essa respiração aqui, esse estado de alerta, de vigília, de ansiedade, né? Esperando acontecer alguma coisa a qualquer momento, libera no nosso corpo dois hormônios, muitos, mas assim, basicamente, né, de uma forma geral, para as pessoas entenderem de uma forma bem simples, cortisol e adrenalina. E com Uhum. esse cortisol e adrenalina lá em cima, vira um círculo vicioso, assim, é difícil você dormir num estado de alerta, Uhum. né? E, por outro lado, quando você consegue dormir bem, durante o sono e em outras atividades que a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo, a gente produz hormônios que são aquele tal do quarteto da felicidade, né? Que Uhum. é serotonina, ocitocina, dopamina e endorfina. E esses hormônios trazem um estado de relaxamento, de tranquilidade, de uma respiração mais calma, né? Então, acho que a principal ideia é como a gente vai sair desse círculo. E eu queria te ouvir também. O que a ansiedade provoca, né? Conta pra gente aí também o que a ansiedade traz nas pessoas. O que você mais ouve no consultório? Aí, o que eu mais escuto é assim, a ansiedade, a pessoa fica presa, né, ali nos seus próprios pensamentos, nas suas preocupações, o que vai ser, será que vai dar certo, será que não vai, como é que vai ser o dia de amanhã? São muitas incertezas que a pessoa tenta responder e não tem muitas coisas não têm resposta, né? Só o tempo, né? À medida que você vai enfrentando determinadas situações que as respostas vão chegando, a gente não consegue ter a resposta antecipadamente, e isso provoca alterações
no próprio corpo, né? E muitas vezes a pessoa não consegue perceber, porque ela está tão presa na cabeça, né, que ela não consegue olhar para o corpo dela e ver como que essa ansiedade ou essas preocupações, essa angústia tá afetando o corpo. E como você falou, né, do cortisol e da adrenalina, eles são os hormônios contra o sono, né? Exato. Eles geralmente são produzidos em situações em que a última coisa que você pode sentir ou precisa sentir é sono. É aquele estado de luta ou fuga, né? De iminência de perigo. Então, ou você vai para a luta ou você vai fugir, né? E a ansiedade é essa dificuldade em ficar no agora, né? No que está acontecendo agora. Tá sempre projetando lá, precisando de uma certeza que não existe, né? A gente só tem o Sim. agora. E o não dormir, né? Eu falo, é a dificuldade em a gente abrir mão do nosso controle, né? Uhum. A gente não tem controle. E a dificuldade para dormir é isso. Você precisa abrir mão do controle, abrir mão dos pensamentos, abrir mão desse nosso ego, que, por um lado, é saudável, que nos mantém ativos, pensantes, né? Um ego estruturado é um ego muito saudável, né? E aí, abrir mão desse ego que pensa que para poder dormir, para poder relaxar, né? Para poder entregar. Se a gente for pensar, o próprio dormir é realmente se entregar completamente, É o máximo né? ato de entrega, exatamente. É o máximo de ato de entrega. Por isso que eu falo, eu sou mãe, você é mãe também, né? Tem alguns trabalhos mostrando que o sono de uma mãe, pelo estado de alerta natural, de ansiedade natural das mães, né, do seu filho em relação ao filho, por demandas, a mãe só vai voltar a dormir como dormia antes de ter filho, aproximadamente quando o filho tiver por volta de 6, 7 anos de idade. Aham. E, em média, as mulheres dormirão 40 minutos a menos para o resto da vida, para Depois sempre, que vira do que mãe? dormiam antes, Ai, exatamente. gente, eu tô me encaixando, eu tô me vendo aí nessa estatística. Mães, contem aqui pra gente se vocês se encaixam, né, nessa estatística. A minha filha tem 3 anos e meio, então eu ainda estou na estatística de, de dormir bem menos, né? Bem menos. Mas todas dormirão 40, a maioria, né? 40 minutos em média menos do que dormiam antes. E sabe, Camila, eu senti na pele agora, com um filho pequeno, os efeitos da falta de sono no meu corpo, né? E eu Uhum. falo, e você falou, né? A pessoa tá tão aqui na cabeça, tão aqui nos pensamentos, que Sim. desconecta do corpo, né? Como se separasse aqui. E eu falo, quando alguém chega no consultório com uma queixa física, eu falo, né? Dificilmente alguém morre de quinta para domingo. O corpo ele dá muitos sinais antes. Sim. Então, antes de você ter um burnout, antes de você ter um estado de ansiedade que precisa realmente aí ser medicado. O próprio ataque de pânico, né? Assim, ele não começou do nada, Exato. né? E ele já é algo que vem se acumulando ao longo do tempo, e aí tem um gatilho que é onde desencadeia aquilo que já vinha sendo construído há um bom tempo e que estava sendo ignorado pela pessoa, né? Às vezes porque não tem tempo, às vezes porque não tem disponibilidade emocional para prestar atenção naquilo que está acontecendo, ou às vezes não tem essa uma estrutura para conseguir fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? Enfim, uma série de motivos, mas é algo, como você falou, que já vem sendo construído há um bom tempo. E uma É coisa que eu percebo do sono, assim, eu já tinha ouvido falar que realmente o sono da mãe, ele fica... para voltar ao normal, eu tinha ouvido falar 5 anos, mas eu só ouvi, assim, não vi a pesquisa. Agora, até os 7, e eu acho que não sei, parece que a impressão que dá é pro resto da vida, que a gente fica com aquele sono leve, assim. Aquela de isso. deitar na cama e dormir igual pedra, passou, nunca É. mais. É porque tem sempre assim um sistema neuronal ligado mesmo de esse sinal de alerta, né? De uma emergência, esse estado de vigília que fica, né? Aham. E pode falar. Pode falar. E outra coisa que você falou desse sono, outra coisa que assim, pessoas que dormem mal,
E eu acho que talvez a você também ouve, mas eu ouço, né? Vou falar da parte do otorrino. Piora de zumbido. Às vezes o paciente chega no consultório com queixa de zumbido, entendeu? Uhum, E aí você vai ver como é o sono, porque o zumbido ele é multifatorial, uhum. várias origens, várias causas. E uma das causas é o sono de qualidade ruim e estados de alerta, de ansiedade. Você escuta isso também no consultório? Escuto. Algumas pessoas queixam do zumbido no ouvido, né? E aí vai no otorrino fala, olha, isso é ansiedade, ou isso é estresse, alguma condição emocional que está provocando isso. E agora eu não sabia que o sono, a falta de sono, né, ou uma qualidade ruim no sono afeta. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não dão a devida importância ao sono. É como se fosse só Hum. mais um momento do dia ali. Mas como a falta de sono afeta no nosso corpo, né? E na nossa saúde emocional ao longo do dia também. Muito. O sono, a gente deve passar 1/3 aproximadamente da nossa vida dormindo, porque o dia tem 24 horas, aproximadamente uma média de 8 horas de sono por dia. Tem Uhum, gente já que pergunta assim: "Ah, posso dormir picadinho essas 8 horas?". Alguns trabalhos mostram que algumas pessoas conseguem ter a mesma recuperação dormindo picado do que se você dormir às 8 horas contínuas, mas isso é um número minúsculo de pessoas, né, que fazem uhum, todos os testes laboratoriais e têm a mesma recuperação bioquímica de pessoas que dormem contínuo. Então, assim, o ideal é que você faça uma noite de sono. Tem os dormidores curtos, que por volta de 6 horas de sono estão realmente, plenamente recuperados. Tem os dormidores longos, que precisam, em média, de 10 horas de sono para ter toda a reparação física, intelectual e emocional que o sono proporciona. uhum. Mas a média das pessoas são 8 horas de sono por noite. E é muito comum, principalmente gente jovem, falar assim: "Ah, dormir é perder tempo". Uhum. Você já ouviu isso? Já. E assim, se eu falo dormir, se você acha que dormir é perder tempo, você não vai ter condição física, emocional e intelectual para fazer o que precisa ser feito nos outros 2/3 da sua vida. Então a gente precisa desse terço da vida dormindo, essas médias de 8 horas por noite, para que nos outros 2/3 do dia você consiga fazer o que precisa ser feito. Uhum. Uma coisa que as pessoas não percebem é que, assim, a falta de sono, ela tem muitos impactos, né, Nossa senhora. na própria nas atividades diárias. Então, dormir é perder tempo, então eu vou otimizar o meu tempo, trabalhando enquanto eles dormem, né. Então, Pois é, esse conceito caiu por terra faz tempo já, né. sim, e aí, eu vou assim, otimizar meu tempo não dormindo, fazendo mais atividades, mas a qualidade do meu desempenho nas atividades vai cair drasticamente, né. Então, Exatamente. eu vou ficar com a atenção, flutuante, né, com dificuldade em focar a atenção, dificuldade em concentrar em alguma coisa, eu posso ter, a sensação de fadiga muito mais rápido, né? E hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, né? A gente vê esses vídeos curtos, que já tem muitos estudos mostrando como esses, no estilo TikTok, Reels, agora o YouTube também começou com os Shorts, né? Então tá todo mundo investindo Coisa nos rápida, vídeos né. curtos, e isso está impactando na nossa capacidade de prestar atenção, né? E de manter a concentração em um período mais longo. Se a gente associa isso ainda com a privação do sono, né, ou com um sono de má qualidade, eu não sei como é que vai ser. A gente vai ter memória de formiga daqui. Exatamente, exatamente. E o que que acontece? Esse estado, né, de ansiedade, sonos noites de sono não reparador, afetam a nossa capacidade de concentração, de foco, de memória, porque durante o sono, a gente tem vários estágios durante o sono e a gente precisa passar por todos eles para recuperar as nossas faculdades, as nossas questões físicas, Uhum, intelectuais e emocionais. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela vai estar sempre cansada, com mais fadiga, o corpo físico, né? uhum, Até doenças mesmo metabólicas, maior chance de pressão alta,
arritmia cardíaca, uma série de diabetes, obesidade, né? Porque durante o sono a gente também produz hormônios que controlam nossa saciedade e nossa percepção de fome. Então, a parte física, a parte intelectual, capacidade de foco, concentração, memória, a sedimentação do aprendizado. Então, para as crianças também, principalmente a gente aprendendo coisa, é muito importante dormir bem para que a gente sedimente o que foi aprendido durante o dia. Um sono de qualidade ruim não sedimenta o aprendizado. E os aspectos emocionais. Muitas noites de sono mal dormidas, não há humor que aguente. Né? Então, oscilação de humor, irritabilidade, diminuição de libido, uma hora ansioso demais, outra hora triste demais, predispõe tanto à depressão quanto à ansiedade, né? Noites de sono mal dormidas. E aí você, cansado, você fica, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E vem aquele estado da respiração aqui em cima, curtinha, ansiedade. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas estou tão cansada. Eu preciso fazer, marquei de fazer isso, mas estou tão cansada. Nossa, o que eu tinha que fazer mesmo? Esqueci. Nossa, minha cabeça não está funcionando para mais nada. Aí você já acha que você tem um TDAH misturado no meio, entendeu? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque sua cabeça não foca, não concentra. E isso, claro, nesse estado você vai ficando cada vez mais com a respiração aqui, curtinha, ansioso. Né? E como é que a gente pode, para quem está ouvindo a gente e às vezes se percebe nessa respiração curtinha, o que a pessoa faz? Camila, uma dica que eu sempre falo para os meus pacientes, que não adianta a gente passar exercícios de respiração mirabolantes, que você vai ficar meia hora do seu dia fazendo. Não adianta. A gente não dá 5 minutos para as coisas que saiam passar exercícios respiratórios de meia hora. Não vai rolar. Então, eu acho que assim, o menos é mais. A gente tem que começar com pequenas coisas, mas fazer, né? Porque se você que está aqui ouvindo a gente se enxerga nesse círculo né, que a gente está falando aqui, nesse círculo, o que a gente pode fazer para sair desse círculo? Então, acho que a primeira coisa, uma técnica que eu falo muito simples, todo mundo é capaz de fazer, é à noite, já deitado na sua cama, colocar deitado na sua cama, assim, de barriga para cima, fecha os olhos, coloca a mão aqui eu vou abaixar aqui um pouquinho para vocês verem, aqui na costela, aqui, ó, no diafragma, nessa região aqui, ó, nessa região, de olho fechado. E às vezes a gente fala para as pessoas assim, né? Respira fundo. Respira aqui, né? Com o ombro, respira com o ombro. Né? A respiração toda aqui em cima. Então, respira fundo, deitado, é aqui, ó. Aqui mesmo, você vai sentir, de preferência de olho fechado, aqui a sua costela expandir, empurrar sua mão para fora, numa inspiração prolongada e depois numa expiração prolongada. Expande e contrai. E tenta fazer isso, pelo menos de uma maneira bem consciente, 5 vezes. E vocês vão ver como é difícil. O nosso pensamento, é uma técnica já de respiração e meditação, né? Antes de dormir. E vocês vão ver como é difícil, às vezes, assim, 5 vezes fazer esse ciclo consciente e focado. O pensamento já vai na conta que eu tenho que pagar. Já tá pensando, na terceira você já foi, entendeu? Não tem problema. Traz de volta. Eu não tenho paciência para fazer isso. Então eu falo assim, a gente precisa fazer alguma coisa pela gente. Tem que começar. Porque chegar no consultório para você ou para mim, a gente pode orientar, a gente pode pegar na mão, a gente pode pegar no pé, a gente pode pegar no colo para ir junto. Mas tem algumas coisas que cada um vai ter que fazer por si. Entendeu? E se realmente, a hora que chega, né, num estado que você fala, chega, eu não aguento mais isso, essa é uma medida muito eficaz para começar, simples e eficaz.
Esse exercício eu acho que ele é interessante porque, assim, quanto mais a pessoa for fazendo, né, praticando, mais fácil ela consegue perceber no momento em que ela não está respirando de Exatamente. forma correta, né? Perfeito, perfeito. E ao longo do dia, se você se pegar nesses estados, né, respirando aqui, eu falo igual cachorrinho, né, respirando só aqui pela boca, pelo tórax, faz isso 1, 2, 3 incursões, muda o seu estado, né? Uhum. Muda. A nossa respiração, ela é o elo entre o nosso corpo e a nossa mente. É ela que nos conecta, né? Desde o primeiro sopro de vida ao último suspiro antes da morte, né? É ela que conecta o nosso corpo à nossa mente. É a respiração que faz essa conexão. Às vezes que você fala que a gente está separado aqui muitas vezes, né? Então é a Uhum. respiração que vai unir o nosso diafragma, né, a nossa parte de baixo com a nossa parte de cima. É a respiração que faz esse elo. Então é fundamental que a gente aprenda a respirar com qualidade. Carla, e uma coisa que eu escuto bastante é quando eu pergunto, né, assim, peço para a pessoa trazer atenção para o corpo dela e ela, para, se possível, né, descrever para mim o que ela está sentindo. Muitas vezes as pessoas relatam que tem uma sensação de bolo entalado na garganta, né, ou então tem algo preso aqui. Às vezes é o pé a pata de um elefante que está em cima do peito. Esse É aperto, isso. né? É um aperto no peito, é um aperto, assim, muitas vezes relacionado a alguma coisa que ela está pensando, alguma coisa que ela está vivendo, né? É quem nunca, né? Quem Sentiu, nunca? Quem sentiu nunca? essa pata Eu não consigo no. respirar. E o que a gente fala? Não consigo respirar, Não né? consigo respirar. Então, a impressão que dá é que realmente é difícil que a respiração descer para a costela, descer para o diafragma. Tá aqui, tem um elefante pisando no peito. E essa sensação de bolo na garganta, você escuta muito também? Escuto, Camila. E uma coisa que eu acho assim, eu acho a gente sempre tem que, a gente é um todo, a gente é uma unidade, né? A gente não pode separar os aspectos físicos dos aspectos emocionais, né? E eu incluo também os aspectos espirituais, mas não é o caso aqui. Mas a gente não pode separar o que é corpo e o que é emocional. Então, às vezes eu tenho alguns pacientes que falam assim: "Ai, doutora, isso é emocional?" Uhum. É, tá no corpo. O nosso corpo tá junto, é ao mesmo tempo. E eu acho que a gente sempre tem que investigar, assim, eu, principalmente como médica, eu acho que a gente tem que afastar causas orgânicas. Uhum. Então a gente investiga, a gente pesquisa, porque, por exemplo, refluxo é uma coisa que pode dar muito essa sensação de bolo na garganta e uma sensação assim de uma faca no peito, sabe? Quando vai engolir, desce uma faca aqui no peito. O paciente fala, doutora, falta o ar, e pode ser refluxo. É que Uhum. eu falo, nunca é sozinho. O refluxo não é sozinho e a ansiedade não é sozinha. As Uhum. causas emocionais, elas não estão separadas das físicas e as causas físicas não estão separadas das emocionais. A gente tem que andar junto, né? Sim. Por isso que eu acho sempre tão lindo, tão rico esse trabalho do acompanhamento. Eu tenho mais capacitação para fazer um acompanhamento da parte física, Uhum. mas eu tenho que estar atenta a essas queixas que são juntas, emocionais dos meus pacientes. E é muito comum o paciente chega com esse bolo na garganta, esse Uhum. aperto aqui. Então, sim, eu investigo refluxo, né? Eu investigo uma causa física, alguma coisa na garganta, mas 90% vai ter junto uma queixa de um desconforto emocional naquele momento, Sabe né? que é uma coisa que eu tinha percebido, assim, já venho percebendo há um tempo. Quando eu comecei a atender, tem 13, quase 14 anos, né? Tem um tempinho, né? E aí, no início, assim, eu lembro que eu perguntava para os meus pacientes, no contrato terapêutico que a gente faz ali no começo, como que eles queriam que eu assim, me comportasse caso um dia a gente se encontrasse na rua. Porque Tá. tinha muito o estigma, né? A pessoa tinha muita vergonha de procurar um psicólogo e, ao mesmo tempo, ainda não tinha muito. Gente, a gente está falando assim, 13 anos atrás, nem é tanto tempo assim, né? E É. já teve uma mudança na mentalidade. Antes era tudo, todas as questões
físicas eram tratadas como doença. E hoje eu vejo que está acontecendo uma inversão, né? Então, assim, a gente vê muitos casos que está acontecendo recentemente, especialmente agora depois da pandemia, em que as pessoas procuram pronto-socorro ou então vão na emergência do hospital com algum sintoma físico e já é descartado que não, isso é ansiedade. Agora, tudo também vira ansiedade, né? Antes É. não tinha esse cuidado de ser emocional e agora parece que não tem mais o cuidado, não está tendo essa parceria, assim, esse diálogo, né? Perfeito, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto a mesma coisa com pacientes com questões. Eu falo, não é separado, é isso, né? Ah, fui no pronto-socorro e falou que era ansiedade, estresse, burnout, que também tá na Uhum. moda, né? Assim, e falta essa parceria. A gente é uma unidade. E eu acho que uma grande dor nossa é não sermos vistos nessa unidade que somos, né? Uhum. Alguém que olha para a gente só enxerga um corpo físico, dói. Mas Uhum. alguém que olha para a gente só enxerga um estresse, uma ansiedade, também dói, né? Sim. Então, acho que essa é a criança, uma dor dela é não ser vista, né, na individualidade, na singularidade dela, né? E a gente precisa disso, a gente precisa desse olhar, né, Uhum. sistêmico. Por isso que eu acho tão legal essa parceria, assim, né? Quando encontra alguém com essa abertura. É muito comum no meu consultório, Camila, chegar assim, paciente, por causa do desvio de septo, né? Doutor, eu não consigo respirar. Paciente que chega para mim falando, doutor, eu não consigo respirar. Eu sei que tem alguma outra coisa. Ele pode, sim, a gente vai olhar se tem um desvio de septo, que é uma outra causa, né, de não dormir bem pela obstrução nasal, se tem uma rinite, se tem um pólipo nasal, né, carne esponjosa, a gente vai investigar isso. Mas o paciente que entra falando, doutor, eu não consigo respirar, eu vou ver tudo isso. Mas junto, eu vou ver também o que mais, além do desvio do septo, além da carne esponjosa, além da rinite, além da sinusite, o que mais que não está te deixando respirar? Invariavelmente vem coisa. Entendeu? O que Uhum. mais que está te sufocando? O que mais que está apertando seu peito? O que mais que não está deixando você dormir? Né? Invariavelmente tem coisa. Uhum. Sim. É muito a forma como a gente lida com as situações também, né? Assim. E uma coisa que eu acho super importante, assim, também, que a gente está tentando. O que a gente pode fazer para sair desse ciclo, né, vicioso de sono ruim, ansiedade, produção alta dos hormônios do estresse, produção baixa do quarteto da felicidade, atividade física, Uhum. né? A gente. Sim, eu estava vendo estudos recentes mostrando que a atividade física, assim, muitas situações, ela é melhor do que um remédio para depressão. É claro que, assim, a Exato. pessoa que está numa depressão, ela dificilmente tem a energia para levantar e praticar uma atividade física. Por isso que a gente não elimina um, são todos atuam ali, né, em prol do bem-estar da pessoa, mas principalmente de uma forma preventiva, né? A atividade física. Prevenção, exatamente isso, é prevenção, né? Prevenção. Porque se você está num estado tal de estresse, ansiedade ou estados depressivos, você não tem nem ou de sono ruim, uma fadiga física mesmo tão profunda que você não tem condição Uhum. de, né? Então, sim, às vezes a medicação. Estava conversando ontem isso, né, com o pessoal da minha família, que eu não sou, eu sou médica antroposófica, né? Então eu trabalho com medicações naturais, mas eu não sou a favor eu não descarto a alopatia, a medicação convencional. Porque, Uhum. gente, não fosse a alopatia, a gente estaria com expectativa de vida de 40 anos de idade ainda, sabe? Graças ao antibiótico, às vacinas, a muita medicação alopática, a nossa sobrevida hoje é de 80, 90 anos, né? Então, Uhum. a gente agradece a alopatia. O problema é o uso que a gente faz dela. Esse é o Uhum. problema, né? Então, eu tomo uma medicação que me ajuda a sair desse estado depressivo, de uma ansiedade extrema, durmo ou tomo uma medicação que me ajuda a dormir melhor. Poxa, eu começo a ter força, a ter energia, eu fico bem.
Então, aí eu preciso buscar mecanismos, agora que eu estou estruturada, mecanismos Uhum. que me permitam dar seguimento nesse estado de bem-estar. Quais são? Atividade física. Uhum. Ela vai garantir uma qualidade de sono melhor, ela vai garantir um estado de estresse menor. Só que aí eu acabo me acomodando com essa medicação que está me ajudando e não vou fazer o que eu preciso fazer para me sustentar nesse estado de bem-estar. Aí é a medicação que vicia, que causa dependência, que é ruim? Não, não é a medicação que é ruim, a medicação é ótima. É o que a gente faz com o uso dessa medicação que eu acho ruim, né? Sim. Então E é você isso. sabe, durante essa fase, né, do isolamento social, quase 2 anos sem sair de casa, eu percebi, assim, acompanhando os meus pacientes, antes de começar, né, eu já preciso falar, eu não pratico atividade física, e aí, sim, e aí Mas tudo acompanhando bem. os pacientes, né, ao longo desse isolamento social, que as pessoas ficaram presas dentro de casa e tal, a gente teve ali algumas evoluções com a terapia, aí depois que as pessoas voltaram a sair para a rua, encontrar pessoas, trabalhar presencialmente, né, saiu desse isolamento, teve uma outra melhora muito significativa, mas a hora que as pessoas voltaram para a atividade física regular, aí eu fico olhando assim, ó, eu vejo assim, cada um fala, Camila, voltei a treinar, ou então voltei para natação, ou então voltei. E aí dá um Tô me mês que a sentindo pessoa. melhor, vou para a terapia. Não, não, pior que não, porque Ainda são. bem, né? Não, talvez, alguns pararam também, acontece, né? Mas assim, eu vi vários e várias pessoas, eu fico olhando assim e falo, aí, Camila, tá vendo? Você tá vendo com seus olhos, olha os benefícios. E realmente a pessoa fica com mais disposição, ela topa mais coisas, né? Assim, da vida, mais desafios, fica com a autoestima melhor, mais autoconfiante. Isso eu não estou falando nem do corpo físico, né? Assim, dos benefícios para o coração, enfim, mas para para Esse estado psíquico, né? isso, De bem-estar. de bem-estar. Então, eu vou começar uma atividade física, tá? Não, e eu falo assim, eu sempre pratiquei atividade física, mas houve um período onde eu diminui muito a atividade Uhum, física. E nem foi na pandemia. Na pandemia, minha filha era pequena, a gente ficou dentro de casa, eu moro em casa. Eu aumentei, a gente meio fez um circuito aqui em casa, eu aumentei muito a atividade física durante a pandemia. Mas logo após, quando a gente começou a sair, minha filha ficou maiorzinha e tal, eu diminuí. E como eu senti falta, assim, sabe? É nítido, é nítido. Agora, a gente precisa fazer, é aquilo que eu falo, a gente sabe, mas a gente precisa pôr em prática. E é uma coisa que só a gente pode fazer pela gente, né? Não tem como eu pegar a Camila e arrastar. É uma coisa que cada um tem que fazer por si, é uma escolha, né? Eu falo, é uma escolha deliberada. A gente tem que pegar a nossa força de vontade e usar a nosso favor. uhum, Porque às vezes a gente pega a nossa sim. força de vontade e usa contra a gente, né? A gente tem que pegar a nossa força de vontade e usar a nosso favor. Eu já estou recebendo puxão de orelha e consciente de que realmente não adianta puxão de orelha se eu não for, né? Exato. E aí eu acho que essa. Quando a gente sabe que a gente deve fazer alguma coisa e não faz, Uhum. eu acho que piora muito o nosso estado de ansiedade. Sim, não, e a autoconfiança e o sentimento de impostora, né? Vai tudo aumentando, porque realmente não é algo que eu queria, que eu sei que eu preciso, mas Que me não vou, faz né? bem, mas não vou. Isso não ajuda em nada, nem o seu sono, nem o estado de ansiedade, né? E Uhum, a privação de sono eu senti muito também, assim. Agora eu comecei de uns 6, 7 meses para cá, eu comecei a dormir melhor, né? Uns 8 meses, eu comecei a dormir melhor, porque eu tava ficando mesmo assim, baratinada, sabe? O pensamento mais confuso, uhum, dificuldade de foco, de concentração, falta de sono, né? sim. Tanto é que o primeiro ano da maternidade, ele é terrível, né? Assim, para a mãe, que além de toda a carga emocional, ainda não dormir à Privação noite de sono. deixa a gente bem. Baratinada. Lelé. É, sim. Lelezinha, não. Lelezinha. Mas a atividade física. E outra coisa que é muito legal, assim, o sol.
a gente hoje em dia não tem tomado muito sol, né? Mas o Uhum, sol, principalmente o sol da manhã, ele, ele avisa o nosso corpo que está na hora de acordar. uhum, Às vezes a gente trabalha muito em home office, o pessoal começou com essa história de home office e fica nessa luz fria, né? E não sai muito para o sol. E o sol, ele avisa que é hora de acordar. Então começa a inversão. Então, os hormônios, né, do despertar, do estado de alerta, do dia, da vigília, eles começam a subir, né? uhum, E os hormônios do sono, de dormir, vão diminuindo. Isso é o uhum, ciclo circadiano que a gente chama, né? E aí, esse sol da manhã sinaliza para o nosso corpo: acordou, é hora de começar a pensar em acordar e se preparar para dormir. uhum, A gente começa a se preparar para dormir quando a gente acorda. Então a gente uhum. precisa. Só dorme bem quem acorda bem. Isso é uma máxima da antroposofia. A gente só dorme bem quem está bem acordado. Então a gente Aham, precisa. E se você não dorme bem, você também não está bem acordado durante o dia. sim. Então você prepara o seu corpo, vai produzindo, né, os hormônios, e aí você, à noite também, esse estado de repouso, o ambiente mais à luz âmbar, também sinaliza o seu corpo que está na hora de descansar. Não tem como, gente, a higiene do sono é muito importante, né? A gente ficar. Eu fico, não vou falar que eu não fico, não, eu fico, mas eu tenho evitado. Porque a gente ficar com essa luz de tela de celular, ela muda nosso padrão de onda cerebral mesmo antes de dormir. 2 horinhas antes do sono, realmente deveríamos evitar a tela. Porque o tipo de onda altera o padrão de onda cerebral, então para dormir é mais difícil. Uhum, E o que a gente vê, a gente fica sim. O conteúdo o também, né? conteúdo caraminholando, entendeu? Sim. E eu achei interessante você falou, né? Só dorme bem quem acorda bem, não é? Isso. E uma coisa que a E gente. só acorda bem quem dorme bem. E aí, pensando, né? Se eu passo ali a parte da noite enfiada no celular, assistindo coisas aleatórias que não fui eu não escolhi, né? Eu só abri o aplicativo que escolhe para mim. Então, eu não posso Isso. dizer exatamente que eu estou bem acordada, né? Talvez eu estou no estado hipnótico ali, no Exatamente. estado de transe, e isso também vai influenciar. E uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não percebem, como você falou do conteúdo, né? Parece que é um conteúdo besta, um conteúdo bobinho, né? Mas se você passa de um vídeo de gatinho para uma criança passando fome, para um acidente de agora o jornal aqui de Goiânia tá com mania de todo dia coloca um vídeo de acidente de trânsito. Ai, gente do Gente, céu. para quê? Acidente de trânsito tem desde sempre, né? Mas assim, agora que tem imagem para você ver os carros chocando, a pessoa voando para fora do carro, sabe? Isso gera um estado de ansiedade, Super, apreensão, porque gente. querendo ou não, a gente se coloca naquela situação, né? Claro. Ai, meu Deus, credo, será que isso, sabe? Então a gente começa a ficar apreensível. Isso também não é estar bem acordado, né? A gente está ali Não. num lugar da fantasia, uma fantasia não saudável, uma fantasia que não foi a gente que escolheu fantasiar sobre aquilo, né? Mas a gente escolheu o conteúdo que a gente assiste. Em partes, né? Em partes. Quem escolhe é o algoritmo, mas ele é baseado no que você. Pois é, mas ele é baseado no que você fica ali, onde você fica. Né, e isso eu acho que é uma. Enfim, eu vou chamar. Eu chamei, eu convidei o Pedro para. O Pedro Ah, que Portela para legal! fazer entrevista aqui. Eu vou até perguntar ele sobre isso, né? Que eu acho, assim, meio baixo, sabe, a estratégia que eles usam dos algoritmos, né? Porque vai muito pela emoção, e uma emoção que, querendo ou não, atrai muita atenção das pessoas é o medo, né? Tanto é que a gente Exato. vê, tá todo mundo com medo, né? Medo disso, medo daquilo. Então, e é claro que se a pessoa assistiu, não é porque ela gostou, é porque ela sentiu medo, ou ela sentiu um tipo de nojo ou raiva, né? E aí vão mostrar mais conteúdos para ela, não porque é um conteúdo bom, né?
É, Mas e o Pedro fala, né? O Pedro fala, eu ia citar ele, mas eu falei, mas o Pedro mesmo ele fala assim: você está usando, né, as redes sociais a seu favor ou as redes sociais estão te usando? Né? Uhum. Ele sempre fala isso e é uma coisa que me pega, assim, né? Quem está usando quem aqui? Né? Eu estou usando para me informar, para me enriquecer, para me nutrir de bons conteúdos, de bons relacionamentos, de boas fontes, né? Foi a rede social que me trouxe você. Então, assim, Sim. como eu estou usando, pode ser muito favorável, mas a partir do momento que também me captura pelo medo, aí eu estou sendo usada, né? E sabe o que eu uso, assim, Carla? Voltando a falar sobre o sono, né? Na hora que eu vou dormir, assim, mais ou menos, eu estava com um hábito muito legal de ler, só que esse ano parece que eu não estou muito, a leitura não está me pegando, né? Tá. Aí eu coloco, confesso, eu coloco lá vídeo de cravo. Você espremendo cravo. Aí eu fico assistindo, aí eles colocam as musiquinhas, aí me dá sono e eu durmo. Pronto. Tá, entendi. Mas você Tô só usando. escuta ou você vê imagem também? De vez em quando eu deixo o sonzinho, porque é musiquinha relaxante, mas eu fico vendo a pessoa espremendo cravo. Eu falo, ai, quantos cravos lindos. Ah, Relaxante. entendi. É, esse tipo, se você mudar o tipo de fonte de luz do celular, assim, tal, pode, né? Pode, Uhum, menos mal. Mas ainda assim não é o ideal, né? E uma coisa que você falou assim, a hora que eu vou dormir, uma coisa outra que é super importante, tanto para os nossos estados, para a qualidade do sono, quanto para diminuir esse estado de ansiedade, é estabelecer rotina, né? Hora uhum, de dormir, hora de acordar. Hora de dormir, hora de acordar. Claro que isso pode variar eventualmente, numas férias, numa festa, tudo bem. Mas o nosso corpo, a natureza, ela é rítmica. Tudo na natureza tem ritmo. Absolutamente tudo. Você não precisa ensinar para a natureza como se comportar no verão, inverno, outono, né, primavera. É uhum. ritmo, é ritmo. E o nosso corpo precisa desse ritmo. A gente tem um negócio chamado ritmo circadiano. E é muito importante para o nosso corpo. Pessoas que invertem horários, né? Trabalham à noite, dormem durante o dia, invertem todo esse ciclo circadiano. Podem até se adaptar, mas vai ter um prejuízo aí para a saúde. Uhum, Então, o ritmo, esse horário, hora de dormir, hora de acordar. A gente vai roubando do sono. Ah, então, por exemplo, eu estipulei para mim, hora de dormir é 10h30, hora de acordar 6h30. Estipulei esse horário para mim. Ai, mas ali eu tô, só que 10h30, às vezes eu tô, sabe, lendo uma coisa super legal, ou entretida, eu roubo um pouquinho, eu vou até 11, eu tenho 11 e pouco, quando eu vi eu tô 11h30. Gente, a gente rouba do nosso sono, né? A gente rouba. Usar a força de vontade para ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Isso ajuda na qualidade do sono, isso diminui a ansiedade, a gente saber que a gente tem hora, né, para as coisas. Hora uhum. disso, hora daquilo. Isso ajuda muito. A criança, a gente faz isso, né? Isso é muito Sim. saudável para a criança. A gente sempre fala, né, do quanto é importante o ritmo para a criança. Para o adulto, para o sono também é, né? Sim. E a criança, quando é mais novinha, assim, ela também tem o ritmo dela, né? E é bem cedo o ritmo da criança. O sol já está nascendo, a criança está acordando junto, né? Pronto. Exato, E exato. sabe um ritual que eu tinha? E às vezes eu coloco em prática, às vezes não. Aí eu fico umas 2 semanas colocando em prática e umas 2 semanas não. Mas que nas minhas buscas espirituais, né, assim, me ensinaram que esse sereno da manhã, sabe? O orvalhinho da manhã. O orvalho da manhã, isso, ele contém a energia vital da vida. É verdade. E É. aí, o que eu fazia, né? Assim, eu ainda faço de vez em quando. Hoje mesmo que eu ia te entrevistar, eu fiquei lá, assim, no orvalhinho da manhã. É, vamos lá. Mas acordar esse horário, né? Que eu acordo mesmo, mas eu saio lá no quintal, vou lá pegar, eu senti o orvalho, fazer uma oração, uma prece, aquele sol que está nascendo, coisa mais linda. Isso tem toda uma dinâmica, afeta todo o resto do meu dia. Com certeza, Do com que quando eu certeza. fico aqui dentro, já vou fazer um café e tal, nem, sabe? Nem Já olha o nunca é sol, nem olha o diferente. dia, né? Nem acorda. Essa Sim, qualidade desse acordar vai uhum, impactar diretamente na qualidade do seu dormir, né? No seu sim, estado de bem-estar ao longo do dia. Isso é fundamental, né? Assim, são
inúmeras, quase infinitas as emoções que a gente é capaz de sentir, mas, né, daquelas 5 mais assim, né? Alegria, medo, nojo, raiva, tristeza. A primeira coisa que muda é a nossa respiração. Afeta o Uhum. nosso intestino, afeta nosso cérebro, afeta tudo. Mas diante de uma emoção súbita, né, inesperada, seja ela boa, seja ela ruim, a primeira coisa que pega, que muda, é o nosso padrão respiratório, né? Uhum. Então, quanto mais consciência a gente puser nessa respiração, mais condição a gente vai tendo de cuidar desses estados emocionais, Aham. né? E de Então, escolher, né, assim, e de as escolher. situações que a gente vai, que a gente tá, se isso desperta tal emoção em mim, será que eu quero estar aqui Seguir novamente, aqui. né? Exato. E é isso, e é sustentar estados também de mais prazer, mais alegria, porque a gente sai também rápido desses estados e volta para estados de ansiedade, de medo, de incerteza, de agonia, né? Uhum. Então, a respiração também ajuda a gente a sustentar estados de bem-estar. Então, você foi lá no orvalho de manhã, olhou o dia nascer, o sol, com certeza o seu ritmo respiratório estava melhor. Uhum. Sim. Pronto, você já começou a quebrar. Porque uma ideia que a gente tem também, eu acho, é de que a gente tem que fazer grandes coisas para dormir bem ou para sair desse estado de ansiedade. Não. A gente não confia que são as pequenas ações de forma consistente, todos os dias, que vão fazer alguma coisa. E de repente mudou, você fala, nossa, de repente eu não me sinto mais tão ansiosa. De repente eu estou dormindo melhor. De repente, eu tô me sentindo, comecei a praticar atividade. Não é de Uhum. repente, é um exercício Sim. diário. E aí, de repente, entre aspas, você vê o resultado, né? Aham. Sim. Carla, a gente está caminhando aqui para encerrar nossa entrevista. Acho que tem alguma coisa que a gente não falou, né? A gente falou sobre o que piora essa ansiedade, o que piora o sono, né? A gente falou também sobre aquilo que ajuda a gente ter uma qualidade melhor no sono, né? E, consequentemente, como isso vai impactar na ansiedade. Você falou de dormir bem, você falou da atividade física, você falou dos pequenos hábitos, né? Exato. Saudáveis. Mas posso, só mais uma coisinha que eu acho importante colocar. Primeiro, eu queria pedir para. Se a gente vai fazer, né, uma live também Sim. nos próximos dias. E é muito legal que vocês deixem as perguntas, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, deixem as perguntas para que na live a gente possa responder. E se ficou alguma coisa, a gente responde por aqui também. É muito rico. Carla, Então, se alguma coisa. maravilhosa. Você tá. É uma convidada apresentadora que já. Ai, nossa, Mas amo, é porque eu quero obrigada. muito assim, sabe? Eu acho que a Eu não, gente. eu tinha notado que eu esqueci de falar. É verdade. A gente vai fazer Deixem a as live perguntas, quinta-feira. sabe? Se É. você está ouvindo aqui ou assistindo antes de quinta, dia 18, né? Realmente manda as perguntas, porque a gente vai fazer essa live e te tira dúvidas. Isso. E uma coisa que eu quero incluir aqui, e vou falar melhor ainda sobre isso na live, vou deixar um gostinho aqui de quero mais para a live também, ó, sobre a alimentação, né? Uhum. A alimentação, ela impacta muito na nossa ansiedade e na qualidade do sono, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu tô triste, tô ansiosa, ou aconteceu alguma coisa que eu tô meio mexida emocionalmente, ah, vou comer um docinho, vou comer uma porcaria, um junk food, assim, porque eu mereço. Isso é um tiro no pé, né? Porque essas comidas, em geral, elas aumentam, fazem altos índices glicêmicos, altos picos de insulina e altos picos de cortisol na sequência. Então, Uhum. eu tiro no pé. A gente dá aquele prazer momentâneo, aquela recompensa momentânea, que eu não digo que não é boa, que de vez em quando não precisa, sabe? É bom, é gostoso, é um carinho na alma, né? Mas isso ser uma constante, essa alimentação inflamada, essa alimentação com altos índices insulinêmicos, também Uhum. pode ser um tiro no pé para os nossos estados de ansiedade e da qualidade do nosso sono. Então, Então, eu como achando que eu estou me agradando, mas daqui, sei lá, 2 horas eu estou me sentindo pior do pior que. ainda, pior ainda. Exatamente. Isso a gente fala mais então na nossa live. Se alguém tem alguma dúvida específica sobre isso, deixa aqui também,
que a gente pode falar melhor sobre isso na live. Tá bom, Carla, você falou aqui durante a nossa conversa, né, que você é medicina integrativa que você falou ou não? Não, eu fiz a minha formação, né? Eu fiz medicina convencional, fiz minha residência médica em otorrinolaringologia geral e pediátrica, Aham. fiz pós-graduação em medicina esportiva do estilo de vida e depois eu fiz como uma ampliação, né? Antroposofia uma filosofia de Antroposofia. vida. Antroposofia é uma ciência espiritual Aham. idealizada por Rudolf Steiner, das escolas Waldorf, enfim. Uhum. Tem na arquitetura, né, antroposofia na arquitetura, na economia, em várias áreas das ciências e na medicina também. Então, é uma ciência espiritual. E eu ampliei os meus conhecimentos através da medicina da antroposofia, né, da medicina antroposófica. Mas ela inclui esse ser humano que é feito de um corpo físico, de um corpo emocional e de um corpo espiritual. Então, no tratamento, a gente sempre vai incluir todas essas corporalidades, né? Aham. Maravilhosa. Eu vou querer saber mais. Muito legal. Tá bom. Carla, eu agradeço a presença. Eu que A gente se vê agradeço. na quinta-feira, né, Combinadíssimo. para conversar com as pessoas e também tirar dúvidas. Foi um prazer receber você aqui. Eu agradeço a disponibilidade, o carinho, a paciência. Um grande prazer, um grande prazer. Obrigada por me aceitar, né, no Uhum. seu podcast e um prazer, uma honra ter encontrado você no meu caminho. Muito Gracinha, obrigada. igualmente, Obrigada, Carla. pessoal, por estar aqui com a gente. Um beijo Beijo. grande e até quinta. Até. Tchau.